Olá, boa noite. É um grande prazer estar falando aqui do primeiro Highlights do AAIC, Congresso da Academia Americana de Alzheimer. Eu sou o Fábio Porto, eu sou presidente da Abras São Paulo, da Abras Regional São Paulo, e estou aqui com a Selene Pinheiro, nossa presidente da Abras Nacional, e o Lucas Mella, o diretor científico da Abras São Paulo, que eles estão direto de Toronto no Congresso. Então, primeiro, muito boa noite, Selene e Lucas. Grande prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Fábio. Noite, audiência aí da Abras. É uma honra para a gente estar aqui apresentando esse projeto com patrocínio da Lilly Farmacêutica, mas sempre destacando a nossa independência na produção de conteúdo, trazendo para vocês aqui o que tem de mais novo, de mais novidade aí dentro do cenário das demências no mundo. Esse que é o congresso que é referência mundial em tratamento, diagnóstico sobre demências, né, Lucas? Isso aí, eu agradeço a apresentação do Fábio, as palavras da Selene, e estamos aqui quase no apagar das luzes do Congresso. O pessoal está indo já para a comemoração, mas a gente está aqui para trazer as novidades quentes em doença de Alzheimer desse primeiro dia, novidades que eu tive o privilégio de selecionar algumas junto com os meus colegas Selene e Fábio. Então vamos lá, vamos começar aqui sem mais delongas, né? Então, primeiro eu também gostaria de agradecer a Lili que patrocinou aqui esse highlights, dizer também que nossa opinião é independente, tá? Então vamos lá, quem que quer começar aqui com as primeiras opiniões, o que mais marcou nesse primeiro dia, o que chamou a atenção? Eu estou mais ansioso para trazer as novidades. Eu vou falar da última mesa que a gente teve, que juntou representantes dos dois critérios diagnósticos atuais vigentes para a doença de Alzheimer: o critério americano, representado pelo Clifford Jack, e o critério europeu, representado pelo Feldman. E qual a diferença desses critérios? Basicamente, o critério americano ele prescinde dos sintomas para fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, enquanto que o critério europeu aponta a necessidade dos sintomas. E eles vão diferir exatamente nesse ponto, né? Num ponto muito precoce da doença. Pessoas que estão assintomáticas, que estão cognitivamente normais. A gente pode falar que elas têm doença de Alzheimer, se elas têm alterações biológicas no cérebro ou não. A gente fala que elas estão em risco para a doença de Alzheimer. E as novidades aqui para diferenciar os dois critérios, basicamente, é o cenário. O que a gente discutiu muito é que, enquanto que o critério europeu ele é muito apelativo para um cenário clínico, em que ele usa ferramentas já bem validadas para o médico e para informar os pacientes, a nomenclatura que ele usa em relação a pessoas com alterações biológicas que a gente pode acessar na prática clínica, particularmente os biomarcadores de fluidos, de sangue e de líquor, eles informam para a gente um risco que é maior do que quem não tem essas alterações, mas ao longo de 5 anos, em média, ele não é 100%. Pessoas Uhum. podem ter essas alterações e não desenvolver sintomas. No entanto, o apelo, por outro lado, do critério americano já é para a pesquisa, para o futuro. Olha, a gente precisa estudar essas pessoas, particularmente em tratamentos que minorem esses riscos. E como é que a gente está falando de risco se já tem alteração patológica no cérebro? Então, até em termos de impacto para as agências regulatórias aprovarem os tratamentos para prevenir o aparecimento de sintomas, eles enfatizam a necessidade do uso do nome doença. E já Uhum. emendando o meu segundo apontamento, novo ensaio clínico de fase 3 começando agora, trontetinumab, né, que é o gantenerumab com um shuttle biológico, que entrega esse anticorpo monoclonal direto no cérebro, fazendo com que a gente precise de menor dose. Os resultados dos ensaios de fase 2 foram apresentados e foram sensacionais. Uma redução de depósito de amiloide rápida e drástica. Em 6 meses, a maioria dos pacientes zeraram a amiloide no cérebro e
devido a essa tecnologia de shuttle biológico com muito menos efeito colateral, muito menos edema e microsangramento, muito menos área, que são os principais efeitos colaterais dos imunobiológicos. Aí Bom, eu quero ouvir de interessante. vocês. Fábio, o que você acha disso tudo? Então, já vou dar um spoiler aqui, né? Em alguns meses a gente vai ter uma discussão, né, sobre os novos critérios, né? E eu e o Lucas e a Selene, a gente vai comentar nisso numa live, né, sobre as diferenças dos critérios. Mas eu acho que a grande mudança, né, em geral, nos sujeitos assintomáticos, né? Em que, né, existe a possibilidade de ter doença de Alzheimer assintomática, né, pelo critério americano, né? E não tem essa possibilidade. Tem a possibilidade de estar sob risco de ter a doença. E aí, né, eu já vou aqui, né, comentar uma coisa que me chamou a atenção, foi na plenária, né? Uma plenária muito boa sobre biomarcadores, né, e sobre os estágios da doença. E aí, uma questão é, o que acontece com os sujeitos que têm o perfil A positivo, T negativo? Né? Então, eles têm amiloide, seja pelo líquor, seja pelo sangue, ou seja pela imagem, eles não têm tal. Se a gente olhar o critério americano, eles têm doença de Alzheimer. Quer dizer, só a presença do Uhum. amiloide, mesmo que tenha ressalva bem clara lá no critério, né, que, né, você tem que ter cuidado para diagnosticar nesses sujeitos, já seria compatível com o diagnóstico, né? Interessante, né? Vocês viram o que aconteceu? Quando você mediu pelo PET tal, né, que ele é pouco sensível, a taxa de progressão em alguns anos foi pequena. Mas quando você acompanhou por 10 anos e mediu pelo sangue, que é hipersensível, chegou a 71% dos sujeitos tiveram sintomas cognitivos. Então essa Sim. discussão ela é quente, assim, né? Ela é difícil, ela é, né? A gente precisa realmente ver bem os dados. Mas eu concordo, né? Eu, como médico clínico, né, eu sou muito mais clínico do que pesquisador ou qualquer outra coisa, acho que o critério ele tem que ser centrado no paciente, né? Ele tem que ter centrado nos sintomas, né? Então, eu acho que o critério americano ele é muito interessante, né? Por uma questão, talvez, de definição, mas ele é muito para pesquisa. Selene? Eles traçaram um paralelo com questões, por exemplo, cardiovasculares, em que a pessoa não tem sintoma, mas ela está em risco de vir a desenvolver um desfecho cardiovascular maior, e então você não poderia perder esse prazo, essa janela de oportunidade de intervenção, né, de enfatizar medidas de estilo de vida para que essa pessoa evite a conversão, porque uma vez que a doença se instalou, ela não regride. Então, esse é um contraponto na discussão que eu achei extremamente interessante. Então, tem prós e contras. Eu acho que é uma questão semântica que tem um impacto muito grande no como transmitir isso para os pacientes e no como educar os pacientes, inclusive sobre diagnóstico, prognóstico e tratamento, né? E eu acho que a gente está num limbo, porque comparando com doença cardiovascular, a gente sabe que determinados níveis de colesterol no sangue implicam em risco de arteriosclerose, que implica em risco de infarto. E isso já é bem consistente, a gente tem fórmulas para estratificar esse risco e para tratar esse colesterol alto. Se colesterol alto per se é doença, ou se a doença é quando tem arteriosclerose ou quando tem infarto, é uma questão semântica, mas se trata colesterol alto, né? Aqui a gente ainda não tem acessível na prática clínica um biomarcador que seja acurado o suficiente para predizer essa trajetória cognitiva. Então, esse é o ponto da plenária que o Fábio chamou a atenção, né? O tau aqui faz diferença, né? O tau é um grande preditor de sintoma e principalmente o tau já bem consolidado no cérebro, né? Um depósito de tau em estágio de BRCA 3, 4 para frente, né? Atualmente a gente só tem PET-tau para fazer esse diagnóstico de estadiamento da taupatia, que está longe de ser acessível para todo mundo, né? Talvez novos biomarcadores séricos venham aí, a gente vai falar disso amanhã, que vai ter algumas Isso. aulas. Então, amanhã vai ter já spoiler de biomarcador de tal sérico.
E lembrar que nessa plenária, os A positivos, T negativos, A positivos, T positivos, mesmo que assintomáticos, tiveram um grande risco de desenvolver sintoma ao longo de alguns anos, né? Então é isso que o Lucas falou, né? Quer dizer, ter tal na imagem que é pouco sensível, quer dizer, se você tem tal, tá lá, né? Tá já disseminando. É um grande risco para a conversão de assintomático para sintomático. Vamos lá. Selene, você quer mostrar o que te chamou a atenção? O que só você viu? O que muita gente viu e eu achei interessante é que a gente sempre tem questionamentos da prática clínica para os novos tratamentos, né? Para o donanemab, lecanemab, e hoje apresentaram as impressões a respeito do uso a longo prazo. Já tem 2 anos do lecanemab no mercado estadunidense, e então eles apresentaram as impressões, e as impressões foram positivas, né? Em termos de efeitos colaterais, que era uma grande preocupação, os efeitos colaterais foram menores na prática clínica do que os apresentados nos estudos, e a satisfação da pessoa com demência, da família e do profissional de saúde também foi bastante positiva. Eles não colocaram métodos assim para quantificar como foi da satisfação, se foi por escala funcional ou algum método mais objetivo, mas o que são positiva do uso durante esse período. Complementando também, outra mesa que falou sobre a experiência de vida real na China com lecanemab, né? Mostrando exatamente isso. Primeiro, menos incidência diária do que o trial, né? E isso muito provavelmente porque na prática clínica os profissionais podem estar sendo mais cautelosos, mais rigorosos na indicação em termos dos marcadores de segurança, né? E os dados chineses já mostrando também eficácia em termos de clearance de amiloide, que foi significativa ao longo de 1 ano e meio a 2 anos de tratamento com o lecanemab lá na China. Ainda um número pequeno, dezenas de pacientes, mas que trazem aí uma boa expectativa do resultado desses tratamentos em mundo real, pelo menos nesses primeiros anos. Os dados clínicos a gente deve vir nos anos subsequentes. Eu também gostei muito dos dados de vida real, né? Eu vi uma mesa agora à tarde em que teve uma separação do minimento inicial, 24 ou 23, quer dizer, 24 ou igual a 24 ou mais, e menor que 24. E se você olha as curvas, totalmente diferente, né? 24 é muito mais estável ao longo de alguns anos do que 23 ou menos. Então, mesmo na vida real, eu acho que a ideia é assim, use o quanto antes, né? Quanto menos declínio, melhor, né? Vários relatos, né, de é muito mais fácil, mais acessível do que o pensamento. Olha, vai ser impossível usar, né? Claro, ainda para uma minoria, né, cerca de 10%, né, tem elegibilidade, mas é possível usar na vida real. Uma outra interpretação, Fábio, nesse sentido, de eficácia, né, é que provavelmente na prática clínica já está acontecendo isso. A gente está selecionando grupos de pacientes com um quadro clínico mais leve do que os trials, e isso pode resultar numa eficácia melhor, porque a gente sabe disso. Quanto mais precoce clinicamente, biologicamente, a gente entrar com a intervenção de anticorpo anti-amiloide, melhor a eficácia clínica. Vamos lá, ó. Temos mais 5 minutos apenas, então vamos falar aqui de uma coisa que o Lucas gosta, que é BPSD, né? Sintomas comportamentais e psicológicos em demência, né? Assisti a mesa de manhã, algumas coisas me chamaram a atenção, né? Resultado do estudo do dextrometorfano com a bupropiona, tá? Uma medicação para tratamento de agitação na demência, tá? É um estudo que mostrou, né? Eles fizeram uma fase aberta, né? E aí quem melhorou foi randomizado para parar ou continuar. E eles mostraram a chance de ter uma recidiva,
que foi muito maior no grupo que parou a medicação. Tá? Uma medicação com pouco efeito colateral, né? O principal ponto, né? Talvez um pouco de risco de queda, tá? Então, pelo relato, vai ter que tentar a validação pelo FDA ainda esse ano ou ano que vem, tá? Tudo que chamou a atenção, sintoma comportamental em LANS ou late, né? Então, em TDP-43, né? Apatia e delírio, os principais. Me chamou a atenção, né? Uma patologia que pega hipocampo e amígdala inicialmente, né? Causando apatia e delírio, né? Então, bastante esperado. Um paper que eu gostei muito, uma apresentação, foi comorbidade patológica entre DA e DLFT, né? E aí, olha que interessante, né? Quando você tinha a comorbidade, o sintoma comportamental era canônico, era clássico. Alzheimer, que tinha DFT junto, tinha mais mudança de personalidade, desinibição. DFT, que tinha Alzheimer junto, tinha mais ansiedade, irritabilidade e delírio e psicose. Então, mostrando que existe um fenótipo clássico mesmo nos sintomas comportamentais. Queria que você comentasse também, Lucas. Hoje a gente tem ainda critérios clínicos cognitivos centrados, mas a grande verdade é que todos os pacientes com doenças neurodegenerativas têm alterações de comportamento. E o que a gente viu é que essas alterações de comportamento, principalmente em quadros leves de declínio cognitivo subjetivo ou de comprometimento cognitivo leve, elas ajudam a gente a melhorar a acurácia desse fenótipo como secundário à doença de Alzheimer ou outra doença neurodegenerativa. Eu estou falando justamente dos critérios do MBI, que é o Mild Behavior Impairment. E o central dos critérios do MBI não são sintomas leves, como sugere o Mild, mas ele é aplicável em funcionamento levemente afetado, que seria comprometimento cognitivo leve, declínio cognitivo subjetivo, né? Então, quando a gente fala de demência, a gente fala de alterações de comportamento. Quando a gente fala de condições pré-demenciais com o recorte cognitivo, a gente fala de mild behavior impairment. E o grande ponto na clínica aqui que eu acho sensacional é como que eu vou diferenciar, então, Lucas, um paciente que tem sintoma depressivo devido a uma depressão psiquiátrica primária versus um sintoma depressivo que já é manifestação de uma doença de Alzheimer abrindo. O foco aqui é história natural. Então, a história natural da alteração de comportamento, seja ela qual for, secundária à doença neurodegenerativa, é uma história de início tardio, de persistência de sintoma e de uma piora lenta e progressiva, assim como acontece com os sintomas cognitivos. Então, aquele paciente que preenche esses critérios clínicos para alterações de comportamento e que, além disso, tem comprometimento cognitivo leve, ele tem mais chance de ter biomarcadores de doença de Alzheimer do que quem só tem o fenótipo cognitivo. Então, a gente vê aí como o sintoma comportamental ajuda a gente na especificidade do quadro sindrômico em relação ao diagnóstico da doença de Alzheimer. Vamos lá, gente. Estamos acabando já. Última coisa que me chamou a atenção na plenária: aumento de volume cortical antes de ter declínio. Então, dois estudos mostrando isso, né? Quer dizer, você tem às vezes, mais atividade sináptica, talvez pelo amiloide, isso pode aumentar o volume, né? Que depois começa a declinar. E aí, né, uma possibilidade de uma explicação de por que droga anti-amiloide às vezes reduz o volume cortical, tá? Então, é um ponto interessante aqui. Mas atividade inflamatória, né? Isso, atividade inflamatória, né? Isso. Quanto mais inflamação, mais descarga maior volume, edema. E aí aumenta a conectividade, aumenta o volume. Gente, né, por hoje é só agradecer aqui mais uma vez a Selene, ao Lucas, agradecer também a Lili, né, pelo patrocínio e dizer que amanhã tem mais highlights nesse mesmo horário. Amanhã, biomarcadores plasmáticos. Mensagem final dos dois? Tchau, pessoal. Até amanhã. A gente vai sair correndo para pegar o ônibus para ir para a festa.
Além dos highlights, gente, todos esses temas vão estar na 7ª Jornada Paulista de Alzheimer em outubro. Entra no site 7jpa.com.br. A gente vai abordar os temas mais quentes e vamos fazer aí esse contínuo, não da doença de Alzheimer, mas da educação em doença de Alzheimer, promovido aí pela Abras. Até amanhã. Até mais. Até mais. Obrigada a todos. Não percam a 7ª jornada. Vamos ter grandes oportunidades de alongar essas discussões, né, Lucas? Obrigada, Fábio.